Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O novo reinado está muito próximo. O reinado do anticristão está chegando. Vejam para onde nós estamos caminhando. Hoje, tudo novo, só beleza. Tudo novo, só beleza. Nova ordem mundial, nova era, nova Bíblia, nova religião universal, mundial, novo sistema de governo, nova educação, ideologia de gênero, liberdades sexuais, troca de sexo aos jovens de 14 anos, já aprovada, mulher sacerdotisa, padres casados, união de irmão e irmã, pai e filho, ou vice-versa, filho a mãe. União de pessoas do mesmo sexo. Isto é maravilha, é uma maravilha. Esta nova religião, pecado, não existe mais. Todos os pecadores participarão da comunhão dos santos, todos. Todas as religiões são boas. Todos os caminhos levam a Deus, levam ao céu. Assim diz o nosso Papa Francisco. Deus deve evoluir com o seu povo, até porque o homem tomará o lugar de Deus na terra e manifestará-se como Deus. Nesta nova religião, os mandamentos deverão ser só três mandamentos. Primeiro, obedecer, respeitar e amar o homem, o ser humano acima de Deus. Segundo, amar e respeitar a natureza, mãe terra. Terceiro mandamento, amar o próximo, ser fraterno com todos. Esta nova religião será muito boa para viver. Muito boa para viver, livre, não tem pecado, é uma maravilha para viver. Essa nova religião que virá com o novo reinado. Mas não servirá para morrer, porque se morrer nesta religião, o inferno é certo. Será que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, vai tolerar por muito tempo estas apostasias, heresia e tanta coisa mais? Será que o Senhor Deus vai aturar, Deus Todo-Poderoso vai aturar por muito tempo estas heresias? Não. Ele apenas está dando um tempo suficientemente para os ceifadores executar a colheita. O joio está sendo arrancado à força e sendo amarrado em feixes para ser queimado. O joio está saindo da igreja à força e sendo atado em feixe para ser queimado. Através dos ceifadores, que são os anjos, Deus está separando
o mal do bem, o justo dos injustos, que estão na igreja desde muito tempo. A igreja desde muito tempo vem vivendo esse joio e trigo misturado, é o bem e o mal dentro da igreja. Um lutando contra o outro, há muito tempo vem vindo. Agora chegou o tempo da colheita. Quando Jesus disse, veja lá o que Jesus disse, deixai que os dois cresçam juntos até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio, ajuntai-o em feixes, para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo no meu celeiro. Isto aqui está escrito, é palavra do Evangelho, palavra de Cristo, palavra verdadeira, está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 30. Deixai que os dois cresçam junto, até a colheita. No momento da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio, ajuntai-os em feixes, para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo no meu celeiro. Isso nós estamos vivendo agora. O joio está sendo arrancado de dentro da igreja para ser queimado, está sendo arrancado à força. E vai ser astado em feixe para ser queimado. Esta é essa nova religião, esse novo reinado que virá em breve. É preciso que isso aconteça. Deus já disse até a mim uma vez, através da inspiração de Deus, veio na minha mente a palavra, enquanto eu chorava diante do Santíssimo, veio uma palavra assim dizendo, não chore, é preciso que isso aconteça. E na Bíblia se encontra também no Evangelho de Mateus, dizendo que todas essas coisas é preciso que aconteça. Deus não exterminará o justo junto com o ímpio. Deus não exterminará o justo junto com o ímpio. De maneira alguma, até porque ele é justiça infinita. Se ele é justiça infinita, ele não vai castigar o justo junto com o ímpio, de maneira nenhuma. Ainda que seja só 3% justo, ele separa, para depois fazer como fez com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra só tinha 3 justos, ele mandou o anjo lá e retirou os 3 justos na noite, justamente na noite que ia, na madrugada, destruir Sodoma e Gomorra. Tinha Ló e suas 2 filhas. O anjo, ele enviou anjos lá na casa de Ló e tirou Ló naquela noite e falou, salva a tua vida e não olhes para trás. Assim também, Deus, 3 só, ele poderia muito bem ter deixado destruir lá com os outros, é pouca coisa, não era muita perca. Mas não, só 3 justos que tinha na cidade de Sodoma e Gomorra, ele mandou o anjo lá e retirou. Isso é prova que ele não vai deixar o justo morrer junto com o ímpio. Por isso, irmãos e irmãs, converta os seus corações e prepara os seus corações e prepara-se para este dia não perder a fé. Esta igreja rica e luxuosa que está aí, essa igreja católica, apostólica, romana, rica e luxuosa que está aí, nunca se agradou Jesus. Não, Jesus nunca se agradou com essa igreja, que naquele tempo, quando ele edificou a igreja, ele exaltou a igreja a ser uma igreja pobre. Uma igreja pobre, ele falou, não leve 2 túnicas, não leve 2 pares de sandália, nem dinheiro na cintura, nem ouro, nem prata. Ele disse isso quando ele enviou os apóstolos a pregar o Evangelho. Mas a igreja prostituiu com os reis da terra. Quando se uniu com os reis da terra, a igreja se prostituiu vendendo o seu poder. Ela enriquecera com suas luxúrias. E ela também se tornou uma das instituições mais ricas do mundo. Ela se tornou uma das instituições mais ricas do mundo. Esta praga que está em saída, é o joio que viveu dentro da igreja desde muito tempo.
Mas agora estamos em plena colheita. O mal dentro da igreja cresceu, deu fruto, madurou e chegou a hora da colheita. Agora Deus não vai aturar mais, Deus agora não aguenta mais. Tanto pecado, tanta heresia, tanto erro, principalmente dentro da igreja. Tanto falso profeta hoje é o sinal do fim dos tempos. O maior sinal do fim dos tempos é o falso profetismo dentro da igreja. Eu não estou falando de igreja evangélica, estou falando da minha igreja, da Igreja Católica Romana. Eu estou falando da minha igreja, porque eu não devo falar de outras igrejas. Dentro da minha igreja, o falso profetismo domina. Estão traindo Jesus Cristo, traindo a sua igreja, entregando o seu poder ao inimigo e enganando os fiéis. Chegou a hora da colheita. Este é o julgamento da grande pecadora, que se enriqueceu e prostituiu com os reis da terra. Será castigada, despida e nua. Não sou eu que digo. Veja o Apocalipse 17, capítulo 16. Lá está escrito assim: os 10 chifres são os 10 reis, os 10 chifres são 10 reis, e a fera vão odiar a pecadora, despojá-la de suas vestes, deixando-a nua, comerão sua carne e vão consumi-la pelo fogo. Isso é o destino da igreja. Esse inimigo que hoje fez aliança com a igreja, ele vai chegar uma hora, da metade do tempo dele por fim, ele vai quebrar a aliança e vai virar inimigo da igreja. E quem vai sofrer somos nós, né? Isto quer dizer que o anticristo virá e destruirá esta igreja. Com essa leitura, os 10 chifres que são 10 reis e a fera, vão odiar a pecadora, a igreja pecadora, e despojá-la de suas vestes. Vai tirar todos os bens da igreja. A igreja vai ficar, a igreja verdadeira que somos nós, vai ficar pobre, igreja pobre, nua, e vai voltar como nos tempos primitivos. Despojá-la de suas vestes, deixando-a nua, comerão suas carnes e vão consumi-la pelo fogo. Apocalipse 17, veja lá no Apocalipse 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. Isto quer dizer que o anticristo virá e destruirá esta igreja. Mas quando ele achar que dominaram tudo e manifestar como Deus na terra, a intervenção de Deus virá sobre ele. Quando ele achar que dominou tudo, ele é o Deus na terra, esse reinado, o anticristo, achar que é o Deus na terra, daí Deus intervém e devora tudo. A intervenção de Deus virá sobre eles em uma hora. Deus apagará esse reinado do anticristo e todos os seus seguidores, todo que tiver seguido ele, vai perecer junto. Veja o que está escrito. Veja o que está escrito, porque eu não faço nada meu. Tudo está escrito, está comprovado na Bíblia e através de profecia. Vejam o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então o ímpio se revelará, mas o Senhor Jesus fará o desaparecer com o sopro de sua boca e o aniquilará pelo resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Os 10 reis que viste, os 10 chifres que viste, são 10 reis que ainda não receberam a realeza, mas receberão um poder real por uma hora apenas. Esses 10 chifres que viste no Apocalipse ali que tem, no Apocalipse 17, os 10 chifres são 10 reis, que eles vão dividir o reinado em 10 reis, que não receberam ainda a realeza, mas receberão poder real por uma hora. Em uma hora Deus destrói. Junto com a fera, todos têm a mesma intenção, entregar à fera o seu poder e autoridade. Todos eles estão ao serviço
do poderoso anticristo. Vão fazer guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E esses os que estão com ele são chamados escolhidos e fiéis. Aquele que perseverar até o fim vão ser chamados de escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, capítulo 17, versículo 12 e 14. Veja a nova religião costurada pelo Papa Francisco e suas alianças. Veja com quem que o Papa Francisco fez aliança. Veja com quem ele foi fazer aliança para tirar uma religião nova dessas religiões. Ajuntou-se cristianismo, judaísmo e islamismo. As três religiões maiores do mundo ajuntaram, e mais outros ainda. E eu arrisco dar um nome a esta religião, que deve chamar-se Cristã. Essa religião deverá chamar Cristã. Essa é uma opinião minha, eu posso estar errado. Este nome é uma opinião minha, posso estar errado. Mas são três religiões monoteístas unidas. As três religiões monoteístas unidas. Unida em uma só religião anticristã. Porque os islâmicos e judeus, eles são inimigos verdadeiros do Cristo. Nada de religião sinodal, como a igreja anuncia. Esta religião universal mundial que está saindo vai levar toda a riqueza que a igreja possui. Essa religião do anticristo, quando ele reinar, vai levar toda a igreja, todos os bens que a igreja possui, toda a riqueza. Quem vai ser perseguido e expulso dela somos nós. Nós que queremos permanecer firme na doutrina de Jesus Cristo, que tem quase 2000 anos de tradição. Nós somos a verdadeira igreja viva, que Jesus edificou sobre Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Esta promessa de Cristo sobre Pedro não morreu. A pessoa de Pedro morreu, mas a promessa ficou. Porque ele edificou sobre Pedro, Jesus lançou a pedra fundamental desta igreja, que é ele próprio. Porque a pedra fundamental que ele falou sobre Pedro, Pedro, tu és pedra, essa pedra era ele. Eu vou deixar o meu poder em você. Essa pedra fundamental da igreja é o Cristo. Ele mesmo disse que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, sobre Pedro, Jesus lançou a pedra fundamental desta igreja, que é ele próprio. Jesus edificou sua igreja sobre nós, na pessoa de Pedro. Jesus edificou a igreja sobre nós na pessoa de Pedro. E a pedra fundamental é Cristo, cabeça, e nós somos membros. A pedra fundamental é Cristo, cabeça, e nós somos membros. Por isso nós somos igreja viva, onde estivermos reunidos e um sacerdote celebrando a Eucaristia, ali está a sua igreja viva, até que ele venha. Até que ele venha, essa igreja vai dominar. Os poderes do inferno jamais poderão dominar. Já porque a igreja está em cada um de nós. Cada cristão batizado, ele é igreja. Cristo, a pedra fundamental da igreja é Cristo. Cristo cabeça. E nós somos membros. Por isso, nós somos igreja viva. Onde estivermos reunidos, um sacerdote celebrando a Eucaristia, ainda que seja num porão escondido, ou dentro de um quarto de uma casa, ali está a sua igreja viva, até que Jesus Cristo venha na segunda vinda como juiz. Esta igreja edificada sobre nós é uma igreja invisível. Por isso, os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Porque ela é uma igreja invisível, ela não é visível, é uma igreja invisível. E cada pessoa, cada cristão batizado, ali está a igreja. Cristo cabeça e nós somos membros.
Nós que queremos perseverar até o fim, verdadeiro católico, fiéis aos princípios da doutrina de Jesus Cristo, é que vamos entregar essa igreja com toda a sua riqueza ao inimigo. Vão entregar forçada, porque eles vão arrancar de nós essa igreja rica e vai levar. E vamos ficar uma igreja pobre. Vamos entregar essa igreja com toda a sua riqueza ao inimigo e viver uma igreja pobre, perseguida, como nos tempos primitivos. Hoje, pela aliança realizada, o inimigo está dentro da igreja, bonzinho como um cordeiro, mas isto é só até ele tomar o poder total da igreja. Essa aliança que foi feita com a igreja desde 2019, é uma aliança feita por 7 anos. Então, a metade do tempo vai ser uma beleza. Ele está dentro da igreja, tudo ali, tentando enganar e coisa. Ele vai ser bonzinho, ele é bonzinho como um cordeiro, mas isto é só até tomar o poder total da igreja. Aí quebrará sua aliança. Aí quebrar sua aliança fará cessar as celebrações, o sacrifício, que é a Sagrada Eucaristia, e voltará com tudo contra a igreja. Para quem não quiser acompanhá-lo, ele decretará uma perseguição de morte. Ele vai exigir que nós acompanhemos ele. Se não quiser acompanhar, ele vai decretar uma perseguição de morte para os fiéis cristãos. Neste tempo, devemos sair, nesse tempo, quando cessar a celebração da Eucaristia, nessa igreja, nossa, cessar a celebração da Eucaristia, que vai acontecer, aí nós temos que cair fora. Aí nós temos que cair. Neste tempo, devemos sair dela o mais logo possível. Vamos ver o que disse o apóstolo João a esta igreja pecadora. Vamos ver o que está escrito no Apocalipse, que João escreveu no Apocalipse sobre esta igreja. Apocalipse 18, versículo 4. Quem quiser procura. Eu tudo deixo bem notado, porque quem quiser procura no Apocalipse para ver se isso é verdade. João disse assim, ouvi outra voz vinda do céu, que dizia, sai dela, ó meu povo, sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenhais que sofrer com as suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou-se de suas iniquidades. Apocalipse 18, capítulo 4 e 5. Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenhais que sofrer com as suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou-se de sua iniquidade. Apocalipse 18, capítulo 4 e 5. Não tenhais medo, não fiqueis alarmados, confie em Deus, converta-se de seus pecados, faça penitência, orem, reza o terço de Nossa Senhora todos os dias, para que o dia em que cessar a celebração da Eucaristia, será o terço que salvará a nossa igreja. Porque o dia que cessar a celebração da Eucaristia, que ele proibir de celebrar a Eucaristia, daí o que vai ficar é o terço, porque as duas orações principais de nossa fé católica são a celebração da Eucaristia em primeiro lugar, e a segunda oração da Igreja Forte é o terço do Rosário de Nossa Senhora. Não deixa se enganar pelos terços bizantinos, terço de São Miguel, terço de não sei o que lá mais, que isso tudo é invenção do maligno para destruir o verdadeiro terço de Nossa Senhora, que já tem uma tradição milenar. E não deixa, quando diz assim, terço da misericórdia, terço de não sei o que mais lá, que tem vários terços, e que tem nome de terço, mas não é terço, porque não é terço de nada. Então, esse é falso. Com as palavras bonitas, beleza, tudo para tentar enganar os católicos, para destruir o verdadeiro terço. Porque eles começam o terço assim, como se fosse um terço verdadeiro, rezando que dos pais, tudo, glória ao Pai, tudo. E começa como se fosse. Mas chega nas horas das Ave Maria,
Eles tiram as Ave Maria e vai pôr aquelas jaculatórias, até muito bonita, por sempre muito bonita, mas é para desfazer o terço do rosário de Nossa Senhora. Então não deixe de rezar o terço verdadeiro do rosário de Nossa Senhora, que medita as paixão e morte, a vida, paixão e morte e ressurreição de Cristo, e saúda Maria, para rezar esse terço bizantino, o terço das almas, o terço do São Miguel Arcanjo, terço outro aí, porque isso aí tudo é enganação do maligno. O diabo é tão inteligente que ele usa de coisas boas para destruir a verdade. As duas principais orações de nossa fé católica são a celebração da Eucaristia e a oração do terço do Rosário de Nossa Senhora. Caso seja suprimida as celebrações da Eucaristia, o terço e a comunhão espiritual, que nós deverá fazer, nunca esquecer da Eucaristia, mesmo que não tenha Eucaristia, faça a comunhão espiritual, que tem valor, será a nossa salvação. A oração do terço, do Rosário de Nossa Senhora e a comunhão espiritual será a nossa salvação, o dia que não tiver mais a Eucaristia celebrando na igreja. Creiam que a vitória final é nossa. A vitória será de Jesus Cristo e sua igreja. E nesse dia, o Imaculado Coração de Maria Santíssima, sua mãe, triunfará no meio de nós. É profecia isso aqui. No fim dos tempos aí, o coração de Maria vai triunfar. Isso aí é profecia, não é eu que digo. Nesse dia, o Imaculado Coração de Maria Santíssima, sua mãe de Jesus Cristo, triunfará no meio de nós, na sua igreja. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Coragem, meus irmãos, coragem, meus irmãos e irmãs, coragem. Não desanima. Quem quiser, tiver medo dessas palavras que eu gravei, que é verdadeira, vai acontecer, talvez, achamos que vai acontecer já começando no fim desse ano, mas se não for, se for demorar ainda, tem que estar preparado, porque a nossa vida não é tão grande, a nossa vida é curta, então tem que estar preparado e ter coragem. Se tem medo do fim dos tempos, reze, tenha coragem, porque quem perseverar firme até o fim será salvo. Jesus Cristo diz, quem perseverar firme será salvo, porque ele não vai destruir o justo com o ímpio. Então seja justo, procura coragem, meus irmãos e irmãs, não deixemos esmorecer e perder a fé. Não deixe esmorecer e perder a fé diante destas provações. Antes de dar glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por sofrer perseguições por causa do seu nome. Então não desanime, não deixe de esmorecer, perder a fé diante dessas provações. Quando chegar as provações, dê glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por sofrer perseguições por causa do seu nome. Não desanimar, confiar em Deus, nosso Pai, que vai pôr os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Está escrito aqui a palavra. Salmo de Davi. Está escrito no Salmo de Davi. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Está escrito: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Isto aqui, quando Cristo cumpriu a missão da terra e ressuscitou, foi ao céu, chegou lá, Deus Pai disse para Jesus Cristo, senta aqui do meu lado, à direita, fica tranquilo, já cumpriu a tua missão na terra, fica tranquilo aqui, até que eu ponha os teus inimigos lá, todos debaixo dos teus pés. Então vai chegar a hora que Cristo vai liquidar com os inimigos aqui da terra, vai limpar essa terra, vai colocar todos os inimigos de Cristo, todo aquele que fugir da presença de Cristo, que negar o Cristo, ele vai apagar com fogo e enxofre e vai colocar tudo debaixo dos pés de Jesus. Senta-te à minha direita, está escrito aqui, Salmo de Davi, 110, Salmo 110, capítulo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então esse vai ser o fim. Alegremos-nos, porque a vitória final é de Jesus Cristo e de todo aquele que perseverar até o fim. Alegremos-nos.
numa hora dessa de provação, vamos alegrar, vamos ficar alegre, rezar e acreditar. Alegremos-nos, porque a vitória final de Jesus Cristo, de todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amém, Senhor Jesus. Vem logo salvar nós com sua justiça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.